Não consigo fechar bons contratos de consultoria. Eu tenho ouvido demais essa frase por parte dos colegas consultores e isso realmente é um problema de muitos profissionais de consultoria empresarial. Principalmente quando a ação de venda é uma ação proativa. Quando existe a indicação, o cliente procura o consultor, ele já vem sensibilizado, ele já vem consciente de que ele precisa da consultoria, do apoio do consultor. Claro que isso traz uma série de vantagens, como inclusive eu já falei em alguns vídeos por aqui, dentre elas o faturamento que acaba sendo imprevisível. Então a indicação, a recomendação do profissional de consultoria, ela é uma coisa positiva, mas o ideal realmente é que nos dias de hoje o consultor procure ser mais proativo com a venda. E isso acaba sendo um sofrimento para muitos colegas, muitos profissionais aí de consultoria, porque eles encontram algumas objeções por parte dos empresários, das pessoas com as quais eles negociam. E são geralmente objeções bastante comuns, as que eu tenho escutado a maioria das vezes, fazem referência a preço, né? O trabalho é muito caro, enfim, coisas desse tipo. Outra também bastante comum é a falta de tempo, não tenho tempo para me dedicar para um projeto de consultoria, isso vai tomar muito tempo da equipe, é uma objeção também bastante comum. Não é o momento de fazer uma consultoria na empresa, nós estamos passando por mudanças, estamos passando por transformações, como isso não fosse natural nos dias de hoje, mas também é outra objeção que aparece com bastante frequência. E alguns ainda colocam, a consultoria não é uma coisa para mim, a minha empresa não precisa disso, ou a minha empresa é muito pequena para fazer uma consultoria. Então são objeções comuns que os profissionais encontram quando procuram os clientes para oferecer seus produtos e serviços, e eu gostaria de falar aqui justamente sobre esse processo, como contornar essas objeções, como fechar melhores contratos, como fechar contratos mais duradouros, com receita mais previsível e também com valores maiores. Para isso, eu vou dar um exemplo de algumas situações que acontecem comigo aqui, e coisas que eu venho praticando ao longo do processo de evolução da consultoria, e vou trazer para você um produto que eu tenho atuado bastante, que é o Reconnect. Embora ele não seja, essa metodologia não seja especificamente uma consultoria, ela pode ser aplicada no formato de consultoria, mas também existe o formato de workshop, treinamento e também a mentoria Reconnect. Dependendo do tipo de demanda, do perfil do cliente, nós aplicamos essas modalidades. Mas eu acho que vai ser um exemplo bastante útil e você vai talvez compreender alguns pontos importantes que você precisa abordar aí no seu processo de venda. Então, o Reconnect, para que você entenda o que é o produto, ele tem as versões de curso gravado, que é um ticket baixo, relativamente baixo, um curso online, um programa online ao vivo com 4 encontros, que tem um ticket um pouco maior, inclusive essa modalidade, ela é credenciada aí como solução de mercado no Sebrae, tem um apoio financeiro do Sebrae, eventualmente, e existe também o programa Reconnect in Company, que é um ticket já bem mais elevado e é um programa que dura aí, cerca de 8 a 10 meses, são 12 encontros, geralmente encontros quinzenais, ele pode ir de 6 até 10 meses, dependendo do caso. E a primeira questão que eu trago aqui é justamente o problema. Quando você vai oferecer o serviço de consultoria, é muito importante que você identifique qual é o problema que o cliente atravessa, o porquê, qual foi a razão dele ter lhe procurado como consultor. No caso do Reconnect, nós identificamos que muitos empresários, eles percebem as oportunidades e as ameaças também com a pegada dessa nova economia, mais conectada, mais digital, e se sentem inseguros para que eles possam assumir sozinhos a decisão de expandir os seus negócios ou até mesmo redirecionar as estratégias da empresa. Como a sobrecarga de trabalho geralmente é grande, eles têm pouco tempo para se dedicar às estratégias de forma estruturada. E eu falo aqui muito da realidade da pequena empresa, que tem uma estrutura enxuta, que nem sempre consegue sair, que o empresário nem sempre consegue sair do operacional e visualizar o caminho mais claro para seguir. E apesar disso, apesar deles identificarem essa necessidade, muitos não estão dispostos a investir tempo e dinheiro nos serviços de consultoria. Então, esse é o quadro, esse é o grande problema por trás,
aí da solução que nós procuramos ofertar no Reconnect. E isso vai mais além. E é importante, inclusive, já enfatizando aqui, né, que você traga sempre referências, números, preferencialmente de pesquisas de fonte confiáveis, e nós trazemos bastante a realidade, por exemplo, uma mapeada pelo IBGE em 2021, em que 1,3 milhões de empresas suspenderam ou encerraram as suas atividades durante o período de pandemia. 40% dessas empresas encerraram ou admitem ter encerrado por falta de planejamento. Como o Reconnect é uma solução que foca o planejamento, então esse é um argumento muito forte, muito contundente para a venda, para a argumentação do produto Reconnect. E o IBGE também aponta que hoje quase 80% não sobrevive ou não sobreviverá, aí é uma perspectiva, né, há mais de uma década. As últimas estatísticas mostram que as empresas têm desaparecido do mercado com menos de 10 anos. E uma pesquisa também recente do Sebrae, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, aponta que 1/3 das empresas abertas no Brasil fecham em menos de 2 anos e uma das principais causas apontadas pelos entrevistados nessa pesquisa é justamente a falta de planejamento. Então, quando você tem já esses argumentos, essas informações, fica muito mais fácil você preparar uma argumentação de vendas estruturada e aí combater as objeções para superar essa dificuldade, né, de não conseguir fechar contratos mais interessantes. Como proposta de valor para os empresários, o Reconnect, a metodologia do Reconnect, ela oferece uma forma simples e efetiva de traçar um plano claro para realizar os objetivos de crescimento da empresa. E é claro que não é diferente nesse momento em que a solução é oferecida, também surgem aquelas mesmas objeções que são comuns a boa parte dos profissionais de consultoria. Objeções em relação a preço, em relação a tempo, não é o momento, não é para mim, enfim, aquelas questões naturais que nós já conversamos. E para isso, entrando especificamente aí no direcionamento que você pode dar como consultor para os seus projetos de consultoria, entra a argumentação correta de vendas. É importante que você possa construir previamente quais os argumentos são mais adequados de acordo com o público que você quer atingir. Então você precisa demonstrar claramente que o produto resolve um determinado problema para o cliente. Você precisa mostrar que ele é adequado, que ele realmente tem utilidade para aquela empresa, para aquele empresário e também ter o cuidado de diminuir a sensibilidade ao preço, entendendo que preço é uma questão de percepção. Com isso, você acaba aumentando a taxa de conversão do seu produto. Para quem não é familiarizado com esse termo, a taxa de conversão ela significa qual o percentual de propostas que você efetivamente converte em vendas daquelas propostas que você apresenta num determinado período. Então, por exemplo, se você prospecta clientes e apresenta aí 10 propostas no mês e fecha uma dessas 10 propostas, a sua taxa de conversão é de 10%. Não existe um parâmetro muito claro no mercado em relação a isso, mas o fato é que a taxa de conversão das propostas que são efetivamente fechadas, quando o cliente procura, ela é relativamente mais alta do que a taxa de conversão das propostas em que você prospecta o seu cliente, porque existe todo um trabalho aí de envolvimento e de convencimento desse cliente, desse empresário. E para que você construa uma argumentação correta em vendas, eu vou falar sobre gatilhos mentais. Talvez você já tenha ouvido a expressão ou até já tenha estudado, se aprofundado sobre isso, mas eu acho que vale a pena aqui entrar um pouco nesse detalhe, porque os gatilhos mentais ajudam muito na construção dos argumentos de venda. Eles servem basicamente para disparar, né? O gatilho ele dispara o desejo de compra e já se começa a trabalhar essas objeções e outras também no momento da oferta. Então você, quando oferta o seu produto, o seu serviço para o cliente, com os gatilhos mentais você já vai automaticamente trabalhando algumas objeções. E falando aqui de alguns gatilhos mentais que são bastante comuns, vou citar aí o gatilho da reciprocidade, né, que é o toma lá, dá cá, ou seja, você oferece alguma coisa e o cliente se sente grato por isso e sente a necessidade de retribuir. Então esse é o gatilho da reciprocidade. Um exemplo que eu posso dar aqui conectado à solução que nós oferecemos
é o seguinte: oferecemos a você a possibilidade de fazer uma primeira análise das 9 áreas da sua empresa totalmente gratuita. A partir daí, você pode decidir se irá seguir um caminho mais estruturado ou vai permanecer na sua estratégia de tentativa e erro. Então, essa é uma mensagem que é passada com a venda do Reconnect, em que nós oferecemos a possibilidade dele utilizar uma ferramenta que nós temos na metodologia que se chama Raio-X, que justamente avalia as 9 áreas de gestão 4.0 da empresa, e com esse resultado, inclusive, pode ser definido uma devolutiva ao empresário, e aí é um momento muito bacana, muito interessante aí de fechar a venda, de tentar fechar aí a venda do produto. Um outro gatilho mental bastante interessante é o gatilho do compromisso e coerência. Quando você ressalta aspectos da fala do cliente em que ele assume determinado compromisso, em que ele retrata ou relata alguma situação, você pode utilizar esse relato, você pode utilizar até uma experiência anterior com esse cliente para mostrar a ele que determinada objeção não é coerente com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele pratica. Quer ver um exemplo que nós usamos bastante? No início da nossa conversa, você comentou quantos sacrifícios você teve que fazer no passado para que a sua empresa desse certo e chegasse até aqui. Eu tenho certeza que participar desse programa não é nada comparado com o que você já teve que fazer pela sua empresa, e certamente você já sabe que excelentes resultados só aparecem quando você se dedica. Então, essa é uma argumentação que contrapõe aquela objeção de eu não posso passar tanto tempo longe da minha empresa, não posso me afastar do meu negócio. E aí você traz questões que o empresário já relatou anteriormente para mostrar que existe aí uma incongruência, né, uma incoerência entre essa objeção e o que ele relatou no passado. Então, se ele já assumiu compromissos maiores e se ele tem essa noção de que são necessários sacrifícios para que a empresa evolua, ele certamente aceitará melhor o fato de ficar um tempo aí afastado do negócio, ou dedicar um tempo do negócio para que ele possa se capacitar. Um outro gatilho mental também interessante é o gatilho da aprovação social e afeição. Aprovação social é muito fácil de compreender, nós estamos sujeitos a esse gatilho o tempo todo, você percebe isso nas redes sociais principalmente, em que as pessoas colocam depoimentos sobre determinados produtos, e isso é uma espécie de validação para quem está assistindo e fica inseguro em relação aos resultados que aquela solução pode trazer. Um exemplo que eu uso, bastante simples, é o seguinte: mais de 40 empresários já obtiveram resultados com o Reconnect. O nosso NPS é de 92,4%. Então, o NPS, para quem não sabe, Net Promoter Score, é um índice de satisfação do cliente com relação à solução. Esses números são importantes porque eles trazem também credibilidade, precisão, trazem tangibilidade para uma coisa que muitas vezes não é tangível, que é a satisfação. Nossa, se tanta gente está satisfeito com a solução, se existem tantas pessoas que passaram, e aí vem a questão dos depoimentos, o pessoal às vezes diz como foi bom, como foi útil para a minha empresa, isso acaba ajudando muito na decisão de compra. Então, esse é o gatilho da aprovação social, e a afeição, muitas vezes na sequência, ela acontece quando você se identifica com a causa, com o problema resolvido, você acaba tendo uma identificação ali com a pessoa que está relatando essa satisfação, por exemplo. E 2 gatilhos também bem interessantes que eu trago agora para você são os gatilhos da autoridade e da escassez. E a autoridade é uma coisa muito importante para os consultores porque nós vendemos conhecimento, nós vendemos o nosso saber, a nossa experiência, e é muito importante que o cliente sinta essa segurança quando se fala de autoridade, quando se fala assim, eu domino o determinado assunto. E um dos argumentos, uma das formas de colocar isso que eu tenho utilizado para o Reconnect é a seguinte: o programa, a metodologia do Reconnect, ela foi baseada em anos de trabalho com empresas em crescimento. Então, com isso, você traz essa autoridade. Olha, eu já trabalhei com muitas empresas, já atendi a muitas empresas, já apliquei a metodologia com várias empresas, e isso acaba validando a solução. E o gatilho da escassez, por sua vez, como o próprio nome diz, é você deixar o recurso mais escasso para que gere a vontade de comprar. Um exemplo interessante disso é o seguinte:
As vagas são limitadas e o programa ele só acontece 4 vezes por ano no formato presencial. Nós não temos ainda uma programação para turmas futuras nessa modalidade. Isso é uma coisa que de fato ocorre. Vejam, eu falo aqui de argumentos com base nos gatilhos mentais, utilizando essa técnica de gatilhos mentais, mas é muito importante que isso corresponda à realidade do que você pratica, à realidade daquilo que você entrega como consultor. Porque credibilidade nessa atividade é essencial, e se o cliente percebe que aquilo que você está prometendo não condiz, que é só um argumento, que é só uma artimanha para que ele compre, isso certamente vai prejudicar o relacionamento futuro e não é interessante manter esse tipo de argumentação. E o que fazer então quando você apresenta a sua proposta de consultoria e começam a surgir as objeções? O primeiro ponto é que você já deve ter preparado anteriormente a sua argumentação de vendas. Você precisa conhecer a essência das objeções, tentar se colocar aí no lugar do cliente para perceber o porquê dessas objeções. Às vezes, quando ele diz que não tem tempo ou que o valor é muito caro, por trás existem outros receios, outras questões que você precisa mapear previamente ou pelo menos ali ter a sensibilidade de o que está realmente por trás dessa objeção. E principalmente, na sua argumentação de vendas, utilizar corretamente os gatilhos mentais. Vamos aí para a primeira objeção, que é uma objeção bastante comum que os consultores encontram, que é a falta de tempo. O empresário diz que não tem tempo para a consultoria, que o processo toma muito tempo, que a agenda dele está lotada, enfim. O que pode ser feito em relação a isso? Qual a argumentação que você pode utilizar? Então vou dar um exemplo aqui para você para servir de inspiração. A sobrecarga de trabalho é normal para os empresários das pequenas empresas. Mas, a essa altura, talvez já não seria a hora de você ter um pouco mais de domínio sobre a sua agenda? Talvez ao fazer o Reconnect você descubra por que está tão sobrecarregado e se liberte desse fardo para poder crescer. Claro, você não precisa colocar com essas palavras, mas inclusive nem a forma como nós colocamos, mas é a ideia geral. Poxa, será que você não é dono da sua agenda? Será que você não consegue gerenciar seu tempo? Se esse é o caso, talvez a coisa seja mais séria do que você imagina. Então faça aqui o programa que ele pode te ajudar a ter mais domínio sobre o seu próprio tempo. Uma outra variante dessa objeção é: não posso deixar a empresa, não posso me ausentar por um dia, não posso sair por poucas horas, não posso dedicar ninguém ou tirar nenhum funcionário da minha empresa para fazer esse treinamento. Uma das argumentações possíveis para esse caso é a seguinte: imagine que se você continuar sem tempo para se desenvolver ou desenvolver a sua equipe, isso poderá refletir no futuro do seu negócio. Visualize como será a sua vida cada vez mais sobrecarregado de trabalho. E verifique se foi esse quadro, foi essa visão que você teve quando você resolveu abrir o seu negócio. Chega um ponto em que você não consegue evoluir, crescer sozinho. E nós estamos aqui exatamente para te ajudar. Então são algumas formas que você pode colocar. Perceba que ter uma argumentação estruturada, no momento que surge a objeção, facilita. Você pode ter 2 ou 3 argumentações já previamente construídas que você pode ajustar àquele momento, ao perfil da empresa, ao perfil daquela pessoa com a qual você está negociando. Mas uma das principais objeções aí que os consultores enfrentam quando apresentam as suas propostas de consultoria, certamente é em relação ao preço. E sobre essa questão, eu gostaria de trazer aqui uma técnica que é bastante utilizada, que é a ancoragem. Você ancora num valor maior, em que você tenha uma referência e aí coloca o seu valor, apresenta o seu valor logo a seguir, argumentando por que ele tem esse valor ou porque ele é mais barato, inclusive, que outras soluções. Um exemplo disso que eu uso bastante com o próprio Reconnect é comparar com alguns concorrentes que têm aí imersões de 3 dias para empreendedores, produtos similares, produtos que têm a mesma característica. Então eu coloco que esses concorrentes, o preço desses concorrentes, o preço praticado no mercado é, por exemplo, R$12.000 e o preço do Reconnect R$3.997. Quer dizer, um terço do valor de outros produtos similares.
e se o cliente ainda não se sensibiliza com isso, aí eu faço uso muitas vezes quando existe a possibilidade da parceria com o Sebrae, por exemplo. Olha, você ainda fechando agora, ainda recebe 50%, 60%, 70% de subsídio porque nós temos esse produto aí fazendo parte, né, das soluções de mercado do Sebrae. Então, são formas de você trabalhar a objeção de preço. Uma outra forma também interessante é referente ao parcelamento. Ali é de R$ 3.997, mas você pode parcelar em 12 vezes de R$ 397, enfim. E a questão também da garantia. O cliente ele fica mais tranquilo ou ele percebe que se existe uma garantia por trás, aquilo vai justificar aquele investimento. Um exemplo que nós utilizamos para isso no Reconnect é se você seguir todos os passos orientados aqui na metodologia e não conseguir gerar o resultado, não conseguir gerar esse acréscimo de lucro ao final de cada mês, nós lhe devolvemos o dinheiro que você investiu. Então, é só um exemplo de uma garantia que você pode dar do seu serviço. Claro, para isso você tem que estar muito seguro do resultado que você gera, daquilo que você efetivamente agrega com o seu trabalho. Bem, é claro que isso não é tudo. Muitas outras coisas podem ser feitas para que você supere as objeções e consiga fechar contratos mais consistentes de consultoria empresarial. Mas eu espero ter ajudado você com essas orientações. Quando a venda não é indicada, quando você não tem um cliente que foi indicado, nem sempre é fácil fechar aí um contrato interessante de consultoria. Mas lembre que antes de você acionar os motores de vendas para ter um faturamento maior e mais previsível, existem várias outras coisas que você precisa estruturar primeiro. Exatamente sobre isso que eu falo no Método Consultor 4.0. Se você procurar aqui na descrição do vídeo o link, você pode conhecer mais sobre essa metodologia que já ajudou aí tantos profissionais e espero também que seja o seu caso. A gente se vê aí. Até uma próxima.